No nosso vídeo de hoje vamos voltar a falar sobre as pérolas. O que são as pérolas? As pérolas são comentários sem cabimento e que eu acabo selecionando alguns aqui para você perceber quão perigoso é para a vida espiritual a pessoa não ter a Bíblia como a base dos seus comentários e das suas reflexões teológicas. As pessoas falam pelos cotovelos. E ainda mais na era das redes sociais, né? Todo mundo se acha no direito de opinar mesmo a respeito daquilo que não sabe. Então vamos ver alguns desses comentários e responder brevemente à luz do texto bíblico. Tá bom? Então vamos lá. A primeira pérola tem a ver aqui, são duas pessoas, né, que comentaram mais ou menos sobre o mesmo assunto. A primeira diz o seguinte, ó: cuidado com esse ensino tendencioso, foi quando eu falei sobre o suicídio, demonstrando que Sansão cometeu o suicídio, de acordo com Juízes capítulo 16, e que mesmo assim, de acordo com Hebreus 11:32, ele está na galeria dos heróis da fé. Então eu provei com esse texto que essa ideia de que todo suicida está perdido não é bíblica. Ela diminui a eficácia do sangue de Cristo, ok? Mas não vou entrar nesse ponto agora, só vamos aqui comentar o que ele disse. Cuidado com esse ensino tendencioso, pode levar pessoas a acreditar nessa bobagem e tirar a própria vida. A intenção de Sansão não era contra si mesmo, olha só, e sim contra os inimigos. A morte de Sansão foi uma consequência e não um suicídio. Vamos ver o texto. Você já estudou bastante, mas é bom estudar um pouco mais para não ensinar besteiras. Veja, vamos começar pela última parte. Eu nunca considerei-me como tendo estudado bastante. Na verdade, quanto mais eu estudo, mais eu vejo a minha ignorância. Então, isso aqui que você falou não tem nada a ver. Agora, estudar mais um pouco, não. Eu não creio que tem que estudar mais um pouco. Tem que estudar muito mesmo. Tá? Então, é isso que tem que acontecer. Outro detalhe. Você diz aqui que Sansão não tirou a própria vida. Ele não atentou contra si mesmo e sim contra os inimigos. Você tem algum problema, meu irmão, com leitura? Infelizmente, essa é a realidade. Tá? Você tem problema com leitura. Porque, na verdade, no texto, nós vemos sim que Sansão se vingou contra os filisteus, contra os inimigos, mas ele também atentou contra a própria vida. As duas coisas estão lado a lado. Então você tem que ler com mais atenção o texto bíblico, deixar de lado as suas ideias preconcebidas, porque isso não vai ajudar você em nada, né? Você precisa de humildade para avaliar o texto bíblico e aceitar aquilo que a Bíblia diz. Então, por exemplo, aqui, vamos ver aqui o texto bíblico de Juízes, capítulo 16, versículo 28. Vamos prestar atenção nas palavras. Vamos ver se Sansão atentou só contra a vida dos inimigos e não contra ele mesmo. Olha, o teu comentário não tem cabimento. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus ao menos por um dos meus olhos. Então aqui nessa parte você está certo, né? Contra os inimigos. Só que você falou que ele não atentou contra ele mesmo, mas só contra os inimigos. Vamos colocar aqui o outro texto. Ó. Vamos ler um pouquinho mais. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força. E a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Qual é o significado da palavra suicídio no latim? É tirar a vida de si. Então, quando Sansão diz morra eu com os filisteus e empurra as colunas do templo, é óbvio que ele também está matando ele mesmo.
Então é uma questão de leitura simples. Tá? Então você está errado. Ele atentou contra os filisteus e contra ele mesmo. Senão ele não teria dito, morra eu com os filisteus. Ele teria empurrado as colunas do templo como um acidente. Mas o texto não dá a entender que ele matou os inimigos por um acidente. Ele matou os inimigos, né, sabendo que o resultado da morte dos inimigos seria a morte dele também. Então ele atentou sim contra a própria vida. Tenho que repetir, a pessoa que não vê isso no texto é um analfabeto realmente funcional. Ele não aprendeu, ele aprendeu a ler, mas não entender o que o texto diz. Aí eu não posso te ajudar nisso. Tá? O que eu posso é te indicar a leitura de livros, ler mais a Bíblia. Agora, mais do que isso eu não posso fazer, não é? Até uma outra pessoa disse aqui, ó, Sansão não se suicidou, ele deu a vida para ser um instrumento de justiça. Olha que bobagem um negócio desse. Quando o indivíduo fala, morra eu com os filisteus, e empurra as colunas do templo, mata eles e a si mesmo ele não se matou, então não tem nem o que comentar mais sobre os dois comentários. São duas pérolas realmente. As pessoas precisam realmente melhorar o hábito da leitura. Vamos aqui para uma outra pérola. Olha aqui, ó. Deus não castiga e sim disciplina, Leandro. Disciplina no hebraico, quanto no grego, significa ensino. Tanto que é da palavra disciplina que vem a palavra discípulo. E é por isso que a palavra diz assim no Salmo 94:12. Como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, e aquele a quem ensinas a tua lei. Não vou ler todo o comentário, né, dessa internauta, mas vamos mostrar que ela está errada, tá? Veja, Deus disciplina e castiga. Quer ver claramente a diferença? As pessoas fazem alguns comentários, né, repito, com base na própria imaginação, na opinião pessoal, não calibrada, diríamos assim, pelo texto bíblico. Vamos lá. Hebreus 12, a partir do versículo 5. 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E aí, pode-se ler o restante dos versos. Veja, Deus realmente disciplina os seus filhos, mas ele castiga, sim, os ímpios. Então, minha internauta, você deveria também ler um exemplo, entre muitos outros, Atos capítulo 5. O que Deus fez com Ananias e Safira, foi disciplina ou foi castigo? O que você acha? Simples, castigo. Por quê? Porque eles morreram. Tá? Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo e morreram por isso. Então isso não é disciplina. Não deu um tempo para eles se corrigirem e se tornarem discípulos. Eles já eram até discípulos, mas pelo nível de conhecimento e de relação que eles tinham com o Espírito Santo, essa mentira aberta foi uma blasfêmia muito grande. Eles foram mortos. Então se você me disser que Deus só disciplina e não castiga, me mostre onde está a disciplina de Deus para Ananias e Safira em Atos capítulo 5, quando ele faz com que eles morram. Onde está a disciplina de Deus para com os povos pagãos no Antigo Testamento, a quem ele mandou exterminar porque a presença deles contaminava e desgraçava o planeta Terra? Então, você precisa entender uma diferença básica entre castigo, disciplina, né? Então isso vai ser interessante para você melhorar o seu comentário, tá bom? Vamos aqui para uma outra pérola. Esse aqui, essa pessoa, né, aqui foi sincera, tá ok? Mas ela precisa ser corrigida, obviamente, nessa afirmação. Falou assim, professor Leandro, a defesa da fé realizada por Estevão se tratou do ato de testemunhar de sua fé e na sua convicção no Senhor Jesus Cristo como Messias prometido. Testemunhar não se resume a se comportar como cristão, mas também a declarar com argumentos, aqui eu concordo, aquilo que se vivenciou e presenciou.
Jesus Cristo é o meu advogado, e quem sou eu para advogar a causa do Senhor? Mas testemunharei ativamente tudo que ele fez por mim enquanto eu viver. Aqui tem umas coisas muito boas, tá? Então, eu digo que não é todo esse comentário que é uma pérola, digamos assim, ele foi bem respeitoso e teve aqui, foi feliz na primeira parte. Agora, quando ele falou assim, ó, quem sou eu para advogar a causa do Senhor? Aqui já tem um erro. Eu posso dizer que só essa parte aqui é uma pérola. A outra parte está de parabéns pelo seu comentário. Mas eu vou lhe mostrar biblicamente. Você viu um trecho, obviamente, de um sermão meu, né, que eu fiz na Igreja Central de Diadema, em São Paulo. Nesse sermão, eu apresentei vários textos que mostram que há momentos em que uma testemunha de Cristo vai ter que defender a fé de Cristo. Vai atuar como uma espécie de advogado. Essa é uma disciplina da teologia, também da filosofia. A apologética é a defesa racional da fé cristã, ok? Outras áreas do saber também a utilizam. Mas veja, meu irmão, quando você fala que não se pode advogar a causa do Senhor, você está contradizendo, por exemplo, 1 Pedro 3,15. Vou lhe explicar o porquê. Esse texto eu citei no sermão completo. 1 Pedro 3,15 diz assim, ó, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder. Presta atenção nessa palavra aqui, ó. Responder, destaque aqui, a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. A palavra grega para responder é apologia. O que é fazer uma apologia no grego? Defesa. Ok? Então, o seu comentário nessa segunda parte não está correto. Porque quando o apóstolo Paulo diz para respondermos a todo aquele que pede razão da esperança que é em nós, o termo grego é apologia. Fazer apologia é fazer uma defesa. Tudo bem? Então, nesse caso, aqui o comentário do irmão não está correto. Veja, tem um outro texto que eu posso passar para você. Há outros que eu citei no sermão. Estou lembrando de um que eu não citei no sermão, nos textos que eu mencionei lá, que é importante também você avaliar. De que há momentos em que é importante você fazer uma defesa racional da fé cristã, senão nem existia essa disciplina, né? Tantos teólogos e filósofos cristãos não estariam perdendo tempo e desenvolverem argumentos e uma defesa racional da fé cristã. Por exemplo, olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência uma vez completa a vossa submissão. Então ele fala aqui no verso 6 da disciplina eclesiástica, né? E nos versos 4 e 5 ele fala que eles destruíam sofismas, altivez de pensamento que se levantasse contra o conhecimento de Deus. E isso envolve fazer uma defesa. Quando um cético, quando alguém lança um argumento contra o evangelho, contra uma verdade bíblica, você vai atuar na defesa daquilo. Senão você é uma testemunha irrelevante. Ok? Então, parte do seu comentário está correto, outra parte precisa realmente dar uma melhorada. Tem outros textos, muito se fala da apologética, né? E você pode, em algum outro momento eu vou fazer aqui um vídeo sobre os apologistas cristãos antigos. Eles eram grandes defensores da fé cristã, porque se você recebe um ataque, você tem que fazer uma defesa. Então, quando a fé é atacada, você tem que dar uma resposta. É por isso que o termo grego para responder em 1 Pedro 3,15 é apologia, né? Fazer uma apologia, fazer uma defesa. Tá? Então, seu comentário é interessante, mas não é bíblico. Você tem que dar uma melhorada nele. E última pérola desse vídeo, dá uma olhada nisso aqui. Olha a forma como ele está inscrito aqui no YouTube. Tá assim, louco, com K, não é? Não vou dizer o restante para não expor a pessoa, mas por que eu citei louco? Porque é uma loucura mesmo o que ele escreveu aqui. Ó, por que Quadros usa o dedo do meio para apontar a Bíblia? Aí botou entre aspas. Esse entre aspas, professor, sabe quais são os nomes dos dedos da mão? Esse professor sabe qual é o dedo indicador? Meu Deus do céu.
combinou com o nome aqui louco mesmo, né? Porque, veja bem, o uso que as pessoas fazem de um dedo de forma imoral não significa que o dedo realmente foi batizado por Deus para ser o dedo da imoralidade. Então, em algum momento você aponta para a Bíblia assim não interessa como. Então, meu camarada, isso é para você. Você está viajando na maionese. Enquanto você não parar de brigar com você mesmo e com a vida, você não vai parar de brigar com os outros. Eu não vou perder tempo aqui, nas demais coisas que você escreveu, em obediência a Provérbios 14:7. Lá é dito que não se deve dar atenção para o tolo, porque ele não tem palavras de conhecimento. O dia que você deixar de lado as tolices, as coisas bobas e feias até, que você escreveu aqui, estarei à disposição para nós batermos um papo, termos um bom diálogo, mas eu realmente não perco meu tempo com tolice, né? Tenho tantas coisas importantes para fazer na vida, além de preservar uma saúde mental e emocional, então não vou dar atenção para o seu palavreado, até mesmo chulo, né? Não vale a pena perder tempo com isso. Então essas são algumas pérolas, eu espero que tenham ajudado você a perceber, né, que as pessoas infelizmente falam de qualquer coisa mesmo sem terem lido pelo menos um pouquinho a respeito do assunto. Isso aqui é importante para nós vermos que a Bíblia tem respostas para tudo, também para descontrairmos um pouco, mas também para aprendermos uma outra lição. Não vale a pena responder tudo e todos. Como disse numa conversa que eu tive muito agradável com meu querido amigo, o Rodrigo Silva, ele me deu uma dica muito interessante comentando um assunto. Ele falou assim, olha, nós não devemos permitir que uma floresta amazônica, né, seja estragada por 3 árvores podres ali no meio. E é verdade. Não devemos permitir, né, que opiniões de 1, 2 ou 3 haters nos impeçam de vermos o quanto o nosso trabalho para Deus é relevante. Há uma floresta amazônica de pessoas sinceras que querem aprender da Bíblia, aceitar a doutrina da salvação, conhecer todas as verdades bíblicas e se prepararem para a volta de Cristo. Então, a minha preocupação, e isso eu troquei essa ideia com o Rodrigo, me amadureceu muito também, né? Que é o que ele faz, né? Temos que dedicar o nosso tempo com esta Amazônia, com essa floresta amazônica de pessoas sinceras, e deixar de lado algumas árvores podres que realmente querem estragar a floresta toda. E nós não podemos deixar que isso aconteça. O Espírito Santo vai cuidar delas, né, no momento em que elas decidirem, no momento que elas aceitarem. Se elas não aceitarem, obviamente, o inferno vai precisar de combustível mesmo para queimar. Essa é a realidade, ok? Obrigado por você acompanhar essas pérolas aqui. Num próximo vídeo vou listar mais umas pérolas para você perceber o quanto é importante usarmos a Bíblia para encontrarmos as respostas para aquilo que nós queremos e precisamos, tá bom? Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Temos muitas coisas boas para aprendermos juntos.